Vender a minha empresa, boa ou má ideia? Hoje vamos explorar a ideia que muitas vezes acontece de pensarmos em vender a nossa empresa. É comum acontecer quando já estamos no negócio há algum tempo, acontecerem pedidos de reunião e pedidos para potenciais compradores de empresas avaliarem a possibilidade de comprar a nossa empresa, e hoje vou-vos falar sobre qual tem sido a linha de raciocínio que eu sigo para ver isto, portanto, para ver este tema. Então, será que vender a minha empresa é uma boa ou uma má ideia? Vamos imaginar um cenário em que eu tenho uma empresa que já atingiu os 5 milhões de euros em receitas anuais e já o faz há pelo menos 3 anos, e há 3 anos para cá tem vindo consecutivamente a crescer. Vamos imaginar que eu já otimizei o meu negócio, portanto já otimizei as minhas despesas e a produção de receita, e neste momento consigo gerar 20% de EBITDA. EBITDA quer dizer Earnings Before Income Taxes, Depreciation and Amortization, e basicamente quer dizer lucro antes de impostos, depreciação e amortização. Então, se eu tenho uma empresa que faz 5 milhões de euros e tem uma margem de 20% e dá-me um EBITDA anual de 1 milhão, eu já tenho uma empresa que é, a meu ver, bastante interessante. E é possível que no mercado venha alguém dizer que quer comprar a minha empresa. Então, como é que as empresas normalmente são avaliadas? Elas normalmente são avaliadas ou por múltiplo de EBITDA, pelo múltiplo dos lucros anuais, ou por um múltiplo de receitas. O que é comum no mercado é ser um múltiplo de EBITDA. E normalmente, dependendo das indústrias e dependendo se o mercado onde a empresa está, esse múltiplo vai variar mais ou menos. Mas para empresas de indústrias comuns, para indústrias onde o mercado não é emergente e não é um mercado que está a expandir-se ferozmente, aquilo que costuma acontecer é que o múltiplo anda entre os 2 e os 5 múltiplos de EBITDA. Portanto, significa que se eu tivesse um múltiplo de 3, eu ia ter 3 vezes 1 milhão. Então agora vamos imaginar um cenário extremo. Vamos imaginar um cenário onde um comprador nos oferece 10 vezes o EBITDA. Portanto, ele oferece 10 vezes 1 milhão de euros, oferece-nos 10 milhões de euros. Será que atingimos o jackpot? Tudo indica que sim. E parece mesmo que aquilo que acabamos de fazer é acertar no jackpot, ou seja, há um comprador que nos vai dar 10 vezes aquilo que nós produzimos anualmente. Será que é boa ideia vender ou não? Vamos ver, vamos seguir a linha de raciocínio e vamos considerar aqui alguns propósitos. Ter 10 milhões de euros no bolso parece-me uma ideia muito aliciante. Ora bem, então o que é que acontece quando nós vendemos por 10 milhões de euros? O que é que acontece a seguir? Bom, a seguir 30 a 50% dessa fatia vai para o Estado. Por muito que nós otimizemos os impostos, vai sempre haver uma fatia que vai devidamente para o Estado, e desses 10 milhões de euros vamos ser aqui otimistas, que 40% vai para o Estado, e portanto desses 10 milhões de euros apenas vou receber 6 milhões de euros. Mas mesmo assim, 6 milhões de euros é muito dinheiro. Imaginem o que é vocês terem uma empresa que fatura 5 milhões, que produz 1 milhão por ano, e no final vendem a empresa e ficam com 6 milhões de euros na conta bancária. Espetacular! Parece que mexeu o jackpot. Só que a grande questão que vem a seguir é a seguinte: como é que se coloca 6 milhões de euros a render 20% ao ano? Como é que se faz isso? Como é que eu vou alocar o capital que agora tenho disponível para produzir 20% ao ano? Porque se pensarmos um bocado, era isso que eu tinha inicialmente. Eu tinha um negócio que me produzia 1 milhão de euros por ano. Independentemente do que eu fizesse com esse dinheiro, independentemente se eu alocasse na empresa, ele estava a produzir 1 milhão ao ano. Então, como é que eu agora pego nestes 6 milhões de euros, que foi o que sobrou da venda da empresa, por um múltiplo de 10, e agora vou alocar esse capital para que ele me renda 20% ao ano? E essa é que é a questão. Ou seja, após a venda, após pagarmos impostos, como é que eu vou construir outra máquina que produza dinheiro suficiente para cobrir aquilo que eu já tinha? Ou mais. Mais, até, se eu tiver uma empresa que foi vendida por um múltiplo de 10, com certeza ela está a crescer todos os anos. Com certeza ela valoriza de ano para ano, sem grande esforço. Porque ela continua a crescer.
Este ano fatura 5 milhões, se calhar no ano seguinte vai faturar mais 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10%, e todos os anos está a aumentar. Então significa que eu todos os anos estou a aumentar o meu rendimento absoluto. Então, se eu pensar em vender a minha empresa, eu tenho que pensar onde é que eu vou alocar o capital a seguir, que é para me produzir 20% ao ano. E sempre que eu penso nisso, chego sempre à mesma resposta. Risco. Vai haver muito mais risco em eu alocar esse capital e conseguir produzir 20%. Porquê? Porque eu vou ter que diversificar o meu investimento, vou ter que se calhar investir em ações de empresas, vou ter que se calhar adquirir outra empresa, se calhar vou ter que investir em startups, vou ter que fazer rendimentos mais arriscados, vou ter que se calhar pôr algum dinheiro em fontes mais de rendimento com um risco menos elevado, mas tem um rendimento mais baixo, que é para conseguir ter um portfólio na esperança de que se calhar alguns anos depois me produza tanto ou mais do que aquilo que eu estava a produzir inicialmente. Então, vender nem sempre é uma boa ideia. Vender a empresa, mesmo que seja por um múltiplo excessivamente alto, nem sempre é uma boa ideia. E no meu entender é importante considerar sempre o que é que se vai fazer com o capital, e a seguir a vender a empresa é sempre importante considerar-se como é que se vai alocar o capital, que é para termos o mesmo nível de produção que temos inicialmente quando vendemos a empresa. É por isso que eu acho que vender a empresa nem sempre é uma boa ideia. Espero que tenham gostado deste vídeo. Metam nos comentários o que é que acham sobre este racional e qual é que é o racional que vocês seguiram, se é que já venderam a vossa empresa e o que é que estão a pensar fazer em relação a isso. Obrigado e até breve.